Imagine ter visões tão vívidas de tragédias iminentes que parecem mais lembranças do que sonhos. Agora pense. E se essas premonições não fossem apenas alucinações? E se fossem alertas de que a morte tem uma lista, e você está nela? Esse é o ponto de partida de Final Destination. Bloodlines, a mais nova peça da franquia que redefiniu o horror com lógica própria e mortes criativamente brutais. Mas será que ainda faz sentido trazer essa história de volta após mais de uma década? E o mais importante, será que um novo capítulo pode quebrar o padrão sem quebrar a essência da série? A resposta está no próprio título: Bloodlines. A nova trama não tenta apenas continuar de onde parou, mas explora as raízes do ciclo macabro. O protagonista, um estudante assombrado por visões terríveis, retorna à sua cidade natal buscando respostas. E encontra muito mais do que esperava. Ele está ligado por laços de sangue, à origem da maldição que aterroriza gerações. A missão? Impedir que o destino cobre sua dívida mortal, dessa vez com sua família. Essa nova entrada não é só mais um capítulo. É uma tentativa de dar profundidade a uma série conhecida por seus sustos chocantes e efeitos criativos. Ao mergulhar na história por trás da lista da morte, o filme tenta responder uma pergunta que sempre ficou no ar. Por que algumas pessoas conseguem enganar o destino e outras não? E claro, nenhuma produção moderna escapa do toque dos patrocinadores. E aqui, vale mencionar um detalhe de bastidores curioso. Final Destination 5, o capítulo anterior, foi apoiado pela Displate, uma marca que criou um tipo único de pôster em metal, pensado para fãs de cultura pop. A marca cresceu tanto que se tornou parte do universo visual dos fãs de Final Destination e outras franquias. Eles criaram pôsteres com acabamento texturizado, efeitos 3D e designs licenciados de nomes como Star Wars, The Witcher e Marvel, transformando paredes em vitrines de paixão. Mas voltando ao filme, Bloodlines aposta alto. Não só pela responsabilidade de continuar uma saga consagrada, mas por tentar responder aquilo que sempre evitamos. E se o destino for mais do que uma força invisível? E se ele for pessoal? Antes de continuar, vale agradecer ao patrocinador deste vídeo. O apoio deles ajuda muito a manter esse conteúdo no ar. E se você quiser conferir, o link tá aí embaixo. Agora, vamos ao que interessa. Final Destination sempre teve um lugar especial para mim. Não porque cada filme seja o melhor do gênero, mas porque, no geral, a franquia mantém uma consistência que poucas conseguem. É como Scream. Mesmo quando não é genial, ainda entrega. Enquanto outras séries de terror vão do sublime ao esquecível, Final Destination se mantém sólida, com uma exceção clara: o quarto filme. Aquele é difícil defender. Mas tirando esse deslize, todos os outros capítulos têm algo marcante. E quando Final Destination 5 chegou em 2011, com um desfecho que ainda considero brilhante, sem spoilers aqui, relaxa. A sensação foi de encerramento. Um final à altura. Foi como se os criadores dissessem: chegamos ao auge, hora de parar. E isso, vindo de um estúdio, era quase revolucionário. Só que, pararam mesmo? Por 14 anos, sim. Até agora. Bloodlines chegou com peso, e pra mim, entregou tudo. Assistir foi como reviver a emoção de quando descobri a franquia pela primeira vez. Aquela mistura de tensão, desconforto e ansiedade gostosa de não saber quando e como algo horrível vai acontecer. As mortes, criativas e imprevisíveis, como tem que ser. Os efeitos, uma combinação bem dosada entre CGI e prático, sem exageros. Tudo funciona em sintonia. O mais impressionante é que o filme não precisava justificar nada. Bastava seguir a fórmula, criar situações absurdamente tensas e deixar o destino agir. Mas ele foi além. Responde dúvidas que ficaram lá atrás, em filmes anteriores. A trama preenche lacunas sem parecer forçada, o que é raro numa sequência tardia. E o prólogo. Que abertura. Uma cena de tirar o fôlego, com suspense crescente em cima de uma torre de vidro. Sim, vidro. Cheia de gente dançando como se fosse uma pista comum. Spoiler. Em Final Destination, nada é comum. Eu entrei no filme sem ver trailer. Zero expectativa visual, só hype interno. E fui completamente fisgado. Se você ainda não sabe qual é o grande diferencial desse novo Final Destination, vou explicar agora. Não chega a ser spoiler,
já é parte do que muita gente já comenta por aí. Mas, se preferir ir totalmente no escuro, aqui vai o aviso. Você pode querer pular essa parte. Dessa vez, não estamos falando apenas de alguém que prevê uma tragédia, salva o grupo, e depois precisa ver seus amigos sendo eliminados, um por um. O foco agora é mais profundo, quase íntimo. A história gira em torno de um legado, uma consequência que atravessa gerações. Uma decisão tomada décadas atrás desencadeou tudo. E agora, os descendentes dessa escolha estão presos num ciclo que parece impossível de romper. Isso traz uma camada emocional que os outros filmes só tocaram de leve. Aqui, não são só mortes criativas e cenas tensas. Existe um elo familiar, um peso de herança que redefine o jogo. E com isso, vem situações que a franquia nunca explorou antes. O que, considerando que esse é o 6º filme, é um baita mérito. Os melhores capítulos da série sempre souberam dar mais do que sustos. O primeiro, por exemplo, criou um drama psicológico forte em cima de um protagonista isolado, desacreditado e, aos olhos dos outros, até perigoso. Ele não só lutava contra a morte, mas contra o medo que os outros projetavam nele. Isso tornava tudo mais humano, mais real. E é isso que Bloodlines resgata. Só que com um viés mais emocional, mais enraizado. Os personagens aqui não são apenas rostos esperando seu fim criativo. Existe profundidade, existe conexão. O roteiro se esforça para que você se importe, para que torça por eles, mesmo sabendo que nessa franquia o destino raramente é gentil. E é aí que surge um conflito curioso. Você quer que eles escapem, mas também quer ver como isso vai acontecer. É um paradoxo. Você torce para dar errado do jeito mais impressionante possível. Final Destination. Bloodlines entende isso. Ele brinca com a expectativa do fã e, ao mesmo tempo, acrescenta algo que os filmes anteriores só arranharam. Uma dor que vem de longe, que não nasceu agora, que foi passada como um trauma de família, ou uma maldição. Vamos ser honestos. Parte da graça desses filmes é ver as mortes absurdas, criativas e brutais. A franquia Final Destination sempre abraçou isso com orgulho, e Bloodlines não decepciona nesse quesito. Sim, você quer ver os personagens sendo despedaçados, esmagados, cortados ou lançados pelos ares de formas que desafiam a lógica e o bom senso. E o filme entrega exatamente isso, sem economizar no impacto visual. Mas ele também tem seus momentos de reverência. A aparição de Tony Todd, por exemplo, é curta, mas poderosa. A cena parece feita sob medida para homenageá-lo, tanto como figura icônica da série, quanto como ator. Há um peso na sua fala, um respeito silencioso pelo legado que ele representa. É o tipo de momento que mostra que os criadores estavam pensando nos fãs de verdade, nos que acompanharam a saga desde o começo. Outro destaque, a produção em si. Bloodlines tem cara de cinema grande. Você sente o investimento da Warner Bros. E da New Line. Nada parece apressado, reciclado ou barato. A fotografia tem presença, os cenários são bem explorados, a montagem tem ritmo. E num tempo em que muitos filmes de terror parecem conter tudo, elenco, locações, ambição, por falta de verba ou apoio, é refrescante ver uma obra que não tem medo de parecer grande. Honestamente, parece algo que teria sido lançado no auge dos anos 2000, quando a franquia ainda dominava as telonas. E olha, torço para esse filme ir bem. De verdade. Quero que faça sucesso, que abra caminho para mais histórias nessa linha, que dê carta branca para os diretores voltarem com ainda mais liberdade. E o mais bonito, os fãs abraçaram, mas dessa vez, até os críticos entraram na onda. Uma raridade para essa série, que sempre foi subestimada nas análises. Então, se você é fã, não perde tempo. Vá ver esse filme, veja na maior tela que puder. Sério, Bloodlines é entretenimento puro, e feito com carinho. Se você curtiu essa análise, já deixa o like aqui embaixo, isso ajuda muito o canal. E se ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. Tem muito mais vindo por aí, e eu quero você por aqui.